Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarde-me dos mares, livra-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Veja, sobre Jabes. Jabes é um personagem citado rapidamente em meio às genealogias da tribo de Judá. Apesar de curto, o texto ficou muito conhecido por causa da chamada oração de Jabes. Porém, para entender fielmente o texto, é importante olhar o contexto histórico, literário, teológico, sem exageros místicos. Vamos lá? O texto, resumidamente, ele fala que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Como eu disse, sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores eu lhe dei a luz. E Jabes invocou o Deus de Israel. Bom, o contexto histórico mostra que 1 Crônicas foi escrito provavelmente após o exílio babilônico, por volta do século V antes de Cristo. Possivelmente foi escrito por Esdras ou por algum de seus amigos. O povo havia retornado do cativeiro babilônico e precisava recuperar valores como a sua identidade espiritual, suas linhagens, sua esperança e a centralidade da aliança com Deus. Por isso, o livro dedica muitos capítulos a genealogias. O objetivo não era apenas registrar nomes e nomes, mas mostrar a continuidade da promessa divina, a preservação da linhagem messiânica e a fidelidade de Deus ao seu povo. No meio dessas listas aparece Jabes, quase uma pausa proposital, né? O capítulo 4, ele está tratando de descendências da tribo de Judá. E em meio a dezenas de nomes, o cronista interrompe a genealogia para destacar um homem específico. Isso já mostra que havia algo espiritualmente relevante nele. Concorda comigo? Vamos lá. O foco do texto não é riqueza material em si, ok? Mas é em caráter, dependência de Deus e honra diante do Senhor. Quando a gente fala do versículo 9, expondo fielmente, ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre aqui significa uma pessoa honrada, respeitada e digna, mas não significa necessariamente mais rico ou mais poderoso. O destaque espiritual de Jabes veio da sua postura diante de Deus. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. O nome Jabes está ligado a uma palavra hebraica que lembra dor, sofrimento, aflição, angústia. Na cultura hebraica, os nomes eles tinham significado muito profundo e tem até hoje, né? E provavelmente o parto que ela teve ou algo relacionado ao parto fez com que ela colocasse esse nome. Porém, o texto cria um contraste em relação a Jabes. Jabes é alguém marcado, estigmatizado, rotulado pela dor, mas, eu amo esses mas que busca a Deus e vive de forma honrada. Ele se expressa na oração: significa tomara que me abençoes. Isso mostra que Jabes, ele reconhece que a verdadeira bênção vem de Deus. No Antigo Testamento, bênção envolve favor divino, proteção, provisão e presença de Deus, cumprimento do propósito divino, coisas assim. Bênção não é uma fórmula de enriquecimento mágico. Veja, e ele orou: alargue, Senhor, as minhas fronteiras. Aqui existem duas possibilidades principais: aumento mesmo territorial, literal, ou ampliação de influência da sua herança dentro da tribo de Judá. Mas a gente pode fazer também uma terceira aplicação. Alargue as minhas fronteiras aqui, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. No contexto israelita, terra significava herança da aliança, estabilidade, sustento da família, assim como para nós hoje também.
Mas veja, essa passagem não é um texto prometendo prosperidade automática a qualquer pessoa que repita essa oração como muitos ensinam. E Jabes ora, que a tua mão seja comigo. A mão de Deus, irmãos, simboliza a direção, o poder, a proteção, o auxílio e tudo mais. Jabes entende que expandir sem a presença de Deus seria inútil, não tem valor. E ele diz, me preserves do mal, Senhor. Quando ele fala isso, ele está pedindo livramento do pecado, livramento do sofrimento destrutivo, livramento dos inimigos, do mal e do mal que lhe produz a dor. E o pedido dele combina perfeitamente com o nome dele, porque ele não queria ser dominado pela dor que marcou a sua origem. Veja, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que maravilha! O ensino central do texto é: Jabes, um homem marcado pela dor que buscou em sinceridade o Deus de Israel. Sua honra veio da dependência de Deus. Deus ouviu a sua oração. Essa passagem não ensina confissão positiva, fórmula de prosperidade, decreto espiritual, eu declaro, garantia de riqueza material, nada disso. Muitos movimentos, erroneamente, popularizaram a oração de Jabes como uma técnica de prosperar financeiramente. Isso é um erro, e o texto não fala nada disso. Finalmente, fazendo uma síntese teológica fiel, Jabes representa alguém que não ficou preso ao passado doloroso, mas que buscou a Deus com humildade, desejou viver sob a mão divina e recebeu graça e misericórdia do Senhor. O centro da passagem não é como ficar rico, mas como aprender a viver com dependência de Deus, ter uma vida honrada e confiar na ação divina. Não pare de orar, ore e que Deus escute as suas orações.